Ora viva, mais uma edição do Radar Cívico, referente a esta terça-feira de 2026. O Radar Cívico é um espaço de análise da realidade política, econômica e total Django e o Chile News, que visa promover a liberdade para a edição de hoje. Nós vamos olhar para os seguintes temas. Acidente de viação faz mais de mortos no fim de semana na província do Kwanza Sul. O nosso segundo tema, criança de 8 anos morre afogada depois de arrastada pelas águas da chuva quando tentava atravessar a vala de drenagem no bairro Kuaua, na cidade de Lubango, capital da província da Huila. E o terceiro tema, Empalana Huila lança agenda política para o ano 2026. O nosso último tema, vamos olhar para a UNITA. Presidente da UNITA nomeia para as províncias do país. Já temos os nossos convidados, o ativista Francisco Jaime, o professor Moisés Memba Soko, e então é um prazer tê-los aqui. Vamos saudar já o nosso ativista Francisco Jaime. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigado. Me perdoem que cheguei um bocadinho tarde, estava de viagem. E quando cheguei, encontrei aqui a cidade por baixo de uma chuva. Meti-me na cama e só agora praticamente que acabei por me espantar. Mas acima de tudo, não é isso que vai gerar a nossa desculpa. Para dizer mais uma vez, estamos aqui para darmos o nosso melhor, para vermos que... Alô? Ok, para darmos o nosso melhor acerca daquilo que são os nossos acontecimentos ao longo da semana, dos problemas socioeconômicos que assolam não só a nossa província, mas o país como um todo. E boa noite a todos, principalmente aqui é o nosso painel. E para dizer, muito obrigado, sim, e para dizer que na verdade os temas apresentados são tão ambiciosos, então assim vamos lá tentarmos dar o nosso melhor. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, Francisco Jaime, para mais esta edição do Radar Cívico. Vamos também saudar o professor Moisés Chitanda. Muito boa noite. Muito boa noite, Boa noite. Me desculpe, jornalista Sebastião e o ativista Jaime. Também saúdo aqui os internautas que virem apreciar esta comunicação. Estamos mais uma vez aqui para fazermos este exercício social. Seja muito bem-vindo, professor Francisco, ou seja, Moisés Chitanda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente. Vamos para o nosso primeiro tema. Nós tivemos um fim de semana sangrento na província do Kwanza Sul, um acidente de viação envolvendo um autocarro que transportava mais de 56 passageiros, terminou em morte e fala-se mesmo de mais de 20 mortes. E as informações mais recentes vão dando conta que o número de mortes vai aumentando cada vez mais. O acidente, como já fizemos aqui referência, aconteceu na província do Kwanza Sul, na madrugada de sábado, concretamente no município de Munenga e na estrada 120. O autocarro trazia 56 passageiros
e é de marca LD 9991. Vamos começar pelo professor Moisés Chitanda. Infelizmente, há cada vez mais vidas a se perderem nas nossas estradas. Exatamente. Bom, é uma informação que tivemos ao longo desta semana, da semana passada. Bom, é triste, mais um acidente, e pelo facto de ter vitimado muita gente. Bom, aqui há algumas situações que precisamos pontualizar. Eu costumo dizer que uma viatura, principalmente um autocarro de transporte de passageiros, quando não é bem cuidado, alguns efeitos que ele pode vir a apresentar é equiparado a uma bomba. O motor, quando não é bem organizado, as suas consequências são equiparadas a uma bomba. Aqui eu penso que o problema foi identificado, quer dizer que é o sistema de travões que não esteve a funcionar muito bem. Isto significa que não tem havido por parte de alguns automobilistas, e aqui com destaque por algumas agências de autocarros, não tem havido manutenções nas viaturas. Por quê? Porque isto representa um problema sério. Eu julgo que também, do ponto de vista da fiscalização, é um pouco difícil, porque isso requer mesmo a responsabilidade dos automobilistas. E depois, muitos desses motoristas também não mudam de condutores, por exemplo, não mudam. E as pessoas, pelo facto de passarem necessidades, elas, em termos de transportes, não têm muita escolha. E normalmente escolha-se aqueles um pouco mais baratos, os mais baratos, e muitas vezes barato, muitas vezes. Sim, parece que já recuperamos. Sim, o barato muitas vezes sai muito caro. Nós conseguimos perceber a mensagem, conseguimos. Vamos agora também passar para o nosso companheiro Francisco Jaime, ainda na senda deste acidente que aconteceu na província do Kwanza Sul. E, como disse muito bem o professor Moisés Chitanda, a causa do acidente, presumivelmente, já está identificado e está relacionado com o sistema de travões da viatura. Professor Francisco Jaime. Ok, muito obrigado. Primeiro, endereçar nossos pésames às famílias enlutadas. E, em segundo lugar, e conforme já dizia o professor Chitanda, que estamos aqui a falar da causa que é a manutenção, a falta de manutenção dos nossos meios. Mas, olha, para dizer aqui ao painel que há um conjunto de fatores que devem ser tidos em conta. Olha, veja uma coisa engraçada. Tive uma oportunidade de estar a andar num meio na província de Luanda desta vez, na nossa capital, onde eu surpreendentemente não sabia muito bem daquele fenômeno, que eu não quero ir muito a fundo, mas que dizia o seguinte, que em Angola, ele dizia que tenho 40 e tal anos de condução, em Angola não existe
escola de condução de veículo de pesado profissional, que ele dizia que só existem no Brasil. Acabamos por perder o ativista Francisco Jaime, mas nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Temos a plena certeza que a qualquer altura teremos então o nosso companheiro de volta. Professor Moisés Chitanda, olhou-se para a questão do sistema de travões que supostamente esteve na base deste acidente, que acabou por fazer mais de 20 mortos e há também feridos, alguns em estado grave. O Presidente da República também manifestou o sentimento de pesar pela morte destes cidadãos que se faziam transportar na viatura que realmente acabou de capotar na madrugada de sábado na estrada 120 na província de Kwanza Sul. Sim, aqui é um dos elementos também fundamental que deve sempre haver ao nível dos motoristas. Eu julgo, sei que eles têm algumas associações, é sempre necessário que estas associações sejam mobilizadas, principalmente através dos reguladores de trânsito, os órgãos de polícias, a fim de que esses motoristas passem a ter esse refrescamento para essas chamadas de atenção, porque o indivíduo, quando não tem essas chamadas de atenção, esses refrescamentos, ele vai trafegando nesse sentido na via, como bem ele quer. Agora, como são muitas das vezes indivíduos que não participam em situações de formações permanentes, então urge aqui a necessidade de se mobilizar sempre essas associações, a fim de que esses motoristas sejam refrescados para que voltem se mais uma vez, lembrem-se dos elementos principais do Código de Estrada, que não participam em situações de formações sejam... Sim, está à vontade. Eu consegui perceber o professor Moisés Chitanda, mas eu também dizia que o Presidente da República manifestou o seu sentimento de pesar às famílias lutadas como consequência deste acidente de viação que aconteceu na província do Kwanza Sul, professor Chitanda. Sim, o ativista Jaime já está nativo, já retomou. Sim, mas eu fui me dirigir ao professor Moisés Chitanda, olhando... Sim, havia uma comunicação nesse sentido, a se referir sobre a estrada. Sim, de facto, a qualidade também, as estradas, quando vão sendo reabilitadas, parece que é apetecível, né? O volante, tal como dizia o presidente. Não olhei para a estrada, eu dizia que o Presidente da República manifestou sentimento de pesar às famílias enlutadas em função deste acidente que acabou de acontecer no último fim de semana na província do Kwanza Sul. Sim, percebi. Sim, foi uma boa oportunidade. Fala-se mais de 20 pessoas. É necessário que o mais alto magistrado da nação se pronuncie nesse sentido. O presidente da República aqui esteve muito bem. Agora, aqui um dos elementos fundamentais
também é que sejam mobilizados os órgãos do regulador de trânsito, a fim de que continuem a mobilizar o pessoal para que pelo menos se minimize, porque dói muito quando se perde pessoas conhecidas, familiares, através do acidente, porque é sempre alguém que esteve próximo de nós. A pessoa vai dizer, não, ainda ontem nos despedimos na paragem, mas por quê? Então, aqui nesse sentido, o presidente esteve bem. Companheiro Francisco Jaime, nosso ativista, eu dizia exatamente daquilo que foi a comunicação do Presidente da República, manifestando o sentimento de pesar pelas vidas que acabaram de perder neste acidente do Kwanza Sul. Não sei qual é a sua opinião relativamente a esta atitude do Presidente da República. Exatamente. Olha, estou aqui com pouca rede, é por isso que havia já há pouco tempo saído do estúdio. Alô? O auricular. Consegue ouvir? Consegue ouvir? Sim, consigo. Sim. Tá bem. Dizia, eu saí por um instante através da rede, estou aqui com um problema de rede, mas vamos lá continuar. Olha, é muito bom quando um estadista pontualmente vem logo solidarizar-se. Isso significa dizer que é algo que não só conforme nós vamos analisando, mas que afinal seja também uma preocupação do povo presidente da República, porque os casos já não são isolados, são casos que agora vão tornando-se frequentes. Só para dizer, por exemplo, ontem nós ficamos a uma coisa de 3 horas esperando aqui no Morro do Xingu, aqui no Kwanza Sul também. Ontem, eu não digo ontem, diria já até madrugada, porque era mais ou menos por aí 0 hora. E em que ficamos ali mais ou menos cerca de 2 horas e alguma coisa. Não é por outra coisa, porque de novo mais um acidente que houve de novo no Kwanza Sul, independentemente de que desta vez lá não foi um autocarro, mas sim não deixou de ser um outro idoso meio que também acabou de novo deixar 2 vítimas na estrada. Então, isso é para dizer que deveria se fazer um trabalho profundo para saber as reais causas que estão na origem dos acidentes, principalmente na província, senhor jornalista, principalmente na província do Kwanza Sul. Quase, se nós analisarmos, fazemos uma estatística, a maioria dos acidentes sempre acontecem em estradas que dão acesso à província do Kwanza Sul. Que não é o Ambo para Kwanza Sul, tu encontras Benguela, Kwanza Sul, quer dizer, é muito, mas é muito frequente. Então, Luanda, Kwanza Sul, é muito frequente que sejam as estradas que dão acesso à província do Kwanza Sul. É bem verdade que o conjunto que leva os acidentes são vários. Temos a questão, na verdade, da qualidade das estradas. Temos a questão da parte também muito grande, que é a parte dos agentes da fiscalização dos nossos meios, que são os agentes do regulador do trânsito. Temos a questão mesmo do próprio, na verdade, a responsabilidade do próprio nossos condutores, que são praticamente os automobilistas. E por outro também temos a outra parte que também só olha no lado do lucro, que é a parte patronal. Então é um conjunto muito elevado que vai cada vez mais deixando as famílias angolanas enlutadas. Então chegou-se um momento em que deve-se sentar, deve-se ser mais rigoroso para ver que se esse caso que leva ou esse que leva a esse acidente seja acautelados. É necessário que claramente, na verdade, Francisco Jaime, diminua o volume para fazer retorno. E assim como é que estamos? Estamos melhor? Continua a fazer retorno. E a este espera. A esta forma.
Mas continua a fazer retorno, não sei o que é que se passa. E eu também sinto isso, sim. Também sinto, sim. Pode baixar um pouquinho mais o volume. E assim como é que é? O auricular. Assim está melhor? Melhorou um pouquinho, mas continua a fazer. Continua o problema, não? Sim, continua. Mas vamos olhar agora para o nosso segundo tema, depois de já termos aqui então acompanhado os comentários à volta do acidente que aconteceu na província da Lunda Norte. Está relacionado à criança de 8 anos que morreu afogada depois de arrastada pelas águas da chuva quando tentava atravessar a vala de drenagem no bairro Quaua, na cidade do Lubango, capital da província da Huila. Na semana passada nós falamos e, curiosamente, ou seja, para a nossa surpresa, temos agora esta informação de uma criança que acabou por perder a vida quando tentava atravessar a vala, escapou e foi arrastada pelas águas da chuva, professor Mucitano. Sim, mais uma vez, mais uma situação triste. Aqui, pontuar um elemento fundamental. Quando há, ou seja, o desenvolvimento traz outros novos problemas. E aqui, felizmente, nós nunca tivemos essa situação, quer dizer que reabilitou-se a estrada, agora criou-se um novo problema. Da vala, a menina esteve para atravessar a estrada, então ao tentar, ela preferiu mesmo primeiro descer até ao interior da vala. Infelizmente, isto fez com que as águas... Estamos com dificuldade aqui, estamos com algumas dificuldades. Falecer. Aqui os nossos sentimentos de pesar à família. Bom, é uma situação que nós temos que aprender, e aqui as famílias mais uma vez são chamadas a ter esse cuidado, e principalmente neste exato momento que as chuvas ainda estão em ação. Então, o que posso dizer aqui é termos mais cuidado, continuarmos com as sensibilizações que já referimos na edição passada, a fim de que estejamos conscientes desses problemas para evitarmos que mais crianças venham a cair nesta situação. Ok. Professor Francisco Zeima, agora nos últimos tempos tem estado a defender muito sobre essa questão e na semana passada nós abordamos esta questão. De um lado, se a estrada é positiva, do outro lado estão alguns pormenores que deviam ser tidos em conta e infelizmente, uma criança acabou por perder a vida afogada quando tentava fazer uma travessia de uma vala de drenagem, escapado e arrastada pelas águas. Francisco Jaime, é uma situação que deve nos preocupar. Não sei se já melhorou ou não. Acho que sempre continua com retorno, me parece que hoje não estou para dar o meu contributo. Melhorou? Continuamos sim eu não sei o que é que se passa, mas o retorno continua, mas ainda assim vamos dar continuidade. Não, devo só...
Aqui como é que está? Mais ou menos, será? Não usa Problema auricular. continua, não? Sim, já. Continua-se. E aqui também? Continua. Mas vamos dar continuidade à nossa conversa. Tá bem. Olha, tá bem. Então, continuando é o seguinte. Primeiro, na verdade, mais uma vez endereçarem o nosso sentimento à família enlutada. Quanto, na verdade, essa tragédia é pouco confusa. Tratando-se de menor, não sabe-se concretamente se é aquela questão de que as crianças, de forma imprudente, pensaram mais ou menos desafiar aquilo que é o fenômeno da natureza, que é a correnteza que se fazia sentir na vala, ou então, se caso contrário não for isto, poderia ser aquilo que nós já falamos, na verdade, a semana finda, onde há necessidade que coloque-se realmente passeios, e sem passeio, esse fenômeno de tivermos muitas tragédias nessa estrada que está sendo agora construída, do bairro Quaua até aí ao bairro do Nambambi, propriamente no Bate-Chapa, seria uma realidade. Agora, para dizer que há uma boa que tenha escutado a uma entidade vocacionada mesmo ao governo provincial, alegando que é uma preocupação que nos próximos tempos haverá mesmo a construção de passeios ao longo da estrada Quaua Bate-Chapa, porque também começam a sentir que a falta deste elemento tão essencial poderá, na verdade, contribuir bastante para a perda de muitas vidas humanas e principalmente a questão de nós olharmos que essa estrada é muito utilizada por crianças que procuram alguns serviços públicos, como, por exemplo, escolas. Então, com isto, realmente essa notícia seja bem-vinda, por um lado. Por outro, talvez, devido também às administrações locais, que era do município, no caso do bairro Nambambi, que era do próprio bairro aí adjacente ao bairro Quaua, Chavola, que estejam mais ou menos em conjunto com as escolas presentes ali, para quem dizer indo, talvez cada vez mais transmitindo alguns valores, de forma com que as crianças saibam lidar-se que ainda com essa dificuldade que essa estrada vai apresentando, porque senão não vai ser vai acabar por ser uma estrada um determinado mártir, ou como posso dizer, que vai retirando vidas, não só as crianças, mas também os adultos. Professor Moisés, tenho um ponto que gostava de acrescer quanto a esta questão da criança que acabou por perder a vida como consequência do afogamento no qual quanto a esta como consequência. O ativista já me apresentou aqui um elemento importante que talvez não sei se nessa perspectiva de virem colocar um passeio, se irão fechar, por exemplo, as valas, porque as valas, se continuando, embora que coloquem passeio, o problema está aqui na travessia da estrada. Então, só... Ok. E pronto, então, aí o comentário, não sei se o companheiro Francisco Jaime conseguiu perceber aquilo que é a posição do professor Moisés Chitanda, que olha para a questão dos passeios como algo muito positivo, mas apresenta alguma preocupação quanto ao facto de as valas de drenagem continuarem a céu aberto, que ainda assim acaba por constituir um perigo, sobretudo para
Sim, sim, pode perceber sim. Não, este é o que nós já falamos a semana passada, né? Que, por exemplo, conforme a própria as valas de drenagem elas estão a céu aberto, não diria que não é um problema, mas não diria talvez também o formato como foi feito a própria estrada, porque devia ser a estrada, passeio, vala de drenagem. Isto seria a questão mais ideal, mas pronto, não vamos chorar pelo leite derramado. Se concretamente um dos fatores principais é a questão de estar a céu aberto, está todo mundo bem, vamos admitir que seja isto, né? Que também seja um dos maiores problemas, porque também onde aconteceu a tragédia é concretamente numa questão de que eu estava a chamar aqui a atenção, não se sabe-se muitíssimo bem se a causa seja pura e simplesmente por causa das valas de drenagem estar a céu aberto, ou então por causa do local, porque o coisa do estado, conforme as crianças, conforme elas estavam, porque eram crianças que estavam mais ou menos ali ao lado quase praticamente do rio Timucua, não é? Em que condições estavam? Estavam em brincadeira, se estavam mais ou menos para desafiar aquilo que é a correnteza da água. Quer dizer, há vários elementos aí para a gente tentarmos ali explorar. Mas de uma ou de outra, na verdade, não nunca deixa de ser um fator importante, que essas valas praticamente de drenagem a céu aberto e depois pela profundeza que elas acarretam, também na verdade não deixa de ser um perigo. Mas questão de passeio, achamos nós que é um dos fatores muito mais que é importante em falta nessa comunicação da estrada qual a bate-chapa. Ok, vamos agora olhar para o nosso terceiro tema. O MPLA, a nível da província da Huila, apresentou também na semana fim da sua agenda política para o ano de 2026, durante um ato político de massa que teve lugar no pavilhão do Benfica, que foi presidido pelo primeiro secretário do MPLA a nível da província da Huila. Estamos aqui a nos referir do secretário provincial do MPLA, Nuno Maapo, que presidiu então este ato político que visou apresentar a agenda política do MPLA para o ano de 2026. E um dos elementos está relacionado a questão do reforço da capacidade de mobilização. Francisco Jaime. Ok, muito obrigado. Olha, primeiro para dizer que os nossos partidos políticos devem tentar e procurar, sempre que querem realizar as suas atividades de massa, locais com que geram um pouco constrangimento à própria mobilidade, a própria circulação, que principalmente às vezes dos veículos e outro. Por exemplo, peca muito em que houve muito constrangimento para as pessoas que tentavam circular nesses arredores, porque quase a maioria das ruas estavam praticamente intransitáveis. Então, não é muito bom, deve-se melhorar esse lado. Indo agora diretamente na questão da luta para a mobilização, eu diria o seguinte: talvez outros partidos falassem a questão como é que podem encontrar a estratégia da mobilização da população. No caso do MPLA, o fenômeno é muito simples. É os gestores ou então a questão daqueles que assumem cargos políticos, né, dentro da gestão daquilo que é a coisa pública do país, principalmente da nossa província da Huila, que tenham mais responsabilidade, porque o maior problema da mobilização de quem governa é a boa gestão. E o que nós vemos, mesmo ainda faltando, parece uma questão de um ano e alguns um mês ou 2 meses para o próximo pleito eleitoral, as más práticas continuam. Então, como é que você vai conseguir mobilizar se a tua mobilização só depende de fenômenos muito pequenos, que é mais ou menos as pessoas abster-se da má prática, que praticamente das más práticas, vou falar da corrupção, que é um dos fenômenos que foi focado, a questão do peculato, a questão da impunidade, não é? Então, nós temos que saber aqui que a única coisa é simplesmente que o MPLA deve velar é exatamente o rigor para os seus militantes
na questão como praticamente na sua maioria são os tais servidores da coisa pública, ter a questão de responsabilidade máxima de olhar com que a mobilização depende da gestão. Neste momento não tem outro elemento, porque você não vai me dizer que não, olha aqui, para vote no MPLA, não, o MPLA é o melhor partido, o MPLA tem todas as condições para melhorar a tua vida. Estamos a falar de 50 anos, senhor jornalista, senhor professor e outro internauta, e as pessoas sempre, quer dizer, passa ano, mais anos, sempre vamos melhorar, e as coisas nunca melhoram, quer dizer, existe, até certo ponto vai me terminar. Aqui o que existe aqui é a questão de falta de responsabilidade para aqueles que são depositados a confiança por partido do MPLA, que é para vir praticamente no aparelho do Estado, que é para gerir aquilo que é, né, o erário público. A mobilização do MPLA é simples, é só mudança de consciência, mais nada. Muito obrigado. Professor Moisés Chitanda, o MPLA se propõe para este ano, e aquilo que ficou claro na apresentação da sua agenda política, na verdade, trabalhar para fortalecer a vida interna da organização, isto em todas as dimensões e com maior realce para a atualização da base militante e também a questão da realização do processo orgânico que antecederá, então, o seu 9º Congresso Ordinário. E um outro segundo ponto está relacionado ao reforço da capacidade de mobilização e intervenção das organizações sociais do partido. Parece que o MPLA começa aqui a olhar para os desafios e tendo em conta estes 2 pontos que resumem aquilo que é a agenda política do maior partido político no país e que também o partido que sustenta o governo. Exatamente. Bom, o MPLA tem aqui grandes desafios e neste desafio da mobilização é com vista ao alcance do poder em 2027. Ora, neste exato momento, o maior desafio que o MPLA tem dentro desse eixo da organização interna, disciplina e coesão, é a previsão de olhar pelo putativo candidato. E depois, a expectativa é essa sempre, né? Temos esse histórico que no MPLA os candidatos são indicados e principalmente com a influência do candidato cessante, mas depois nós aqui temos os outros candidatos que já deram peito à bala. Temos aqui o engenheiro Antônio Venácio, que já é um precursor nesse sentido. Agora temos o Higino Carneiro, o general Higino Carneiro. Temos o escritor, o advogado, parece isso, José Carlos de Almeida. Agora, porque em última instância, essa toda a mobilização vai ser virada depois para o candidato. Agora, nesse sentido, o MPLA, ao nível da província da Huila, até poderia estar, até certo ponto, um pouco bem servido, pelo facto de que, ao nível de infraestrutura, pelo menos, tem demonstrado alguma coisa. Agora, o problema é que as pessoas parece que já estão saturadas. Aliás, se nós olharmos de 2017 para cá, nós vamos ver que o MPLA em 2017 ganhou 5-0. Mas, do ponto de vista de infraestruturas, não havia muito projeto. Quer dizer, de 2017 para 2022, o MPLA, em termos de infraestrutura, melhorou um pouquinho. Estamos a falar aí das infraestruturas da Mapunda, a estrada da Mapunda e de algumas outras estradas ao nível do interior da cidade. Mas, mesmo assim, o MPLA perdeu um deputado. Então, o que acontece? Nós estamos perante um grande desafio do MPLA, porque as pessoas estão saturadas. Mesmo que ele vai fazendo alguma coisinha,
ao nível de infraestrutura, mas o cidadão, em última instância agora, entende que este é um direito do cidadão, ou seja, os governantes são pagos pelos dinheiro do Estado para criarem condições, tal como um funcionário normal é pago para trabalhar. Então, esse é o grande problema. E é a visão que o próprio MPLA criou. Por quê? Porque ele atrasou. Mas, se não, ele ainda tem aqui um handicap. Ele ainda tem aqui um handicap. Agora, eu não sei como é que vão fazer esta mobilização. E o ativista já me disse, e muito bem, os melhores mobilizadores nessa altura, ao nível do MPLA, são os governadores. Ou seja, os governadores, administradores, aqueles que administram as instituições públicas do Estado. Ok, olhando para esta realidade, não acha que estão a ser muito pessimistas quando afirmam aqui de forma categórica que o maior partido, ou o partido maioritário, terá dificuldades no que diz respeito à mobilização e, sobretudo, aqui a nível da nossa província, onde nós sabemos, do ponto de vista histórico, o MPLA tem tido resultados muito folgados, e tirando o caso de 2022, em que acabou por perder um único deputado? Bom, aqui, antes de passar pelo ativista Jean, aqui, bom, nós penso que não estamos a ser, no meu caso, penso que não estou a ser pessimista, uma vez que a realidade diz isso. Agora, nesse sentido, para o MPLA ganhar, vai significar recuperar o deputado perdido em 2022. Agora, se nós estamos em 2022, no momento em que nós estávamos a vir de 2017, aonde que, depois da eleição do presidente João Lourenço, pelo menos viemos de várias promoções ao nível da função pública, e a Willa não é exceção. Nós viemos a partir de 2018, 19 e 20, anualmente concursos públicos, principalmente ao nível da educação e da saúde. Mesmo assim, em 2022, o MPLA perde um deputado. Aqui está o problema. Ou seria o contrário. Ou seja, o ideal é que em 2022 o MPLA mantivesse os 5 deputados. Agora, ao perder um deputado, isto demonstra que o cidadão angolano vai mostrando aqui também uma saturação. Eu, como se fosse assim, eu estou desgastado, você, para realizar as coisas, tem que ser apenas com manifestações, com exigências, por vontade própria não fazes as coisas. Agora, já que você realizou o meu direito, agora eu também tenho, passo aqui a expressão, o direito de decidir se te voto ou não. Ou seja, o cidadão entende que depois, ainda ele tem um poder, apesar do Estado, do MPLA, em nome do Estado, realizar algumas políticas públicas, ou seja, colocar em prática algumas políticas públicas, o cidadão depois entende que também tem um poder de, ainda assim, decidir se vota ou não. Agora, lá no fundo, é quem está a transmitir e quem está a fazer com que as pessoas, apesar de, ao nível da província da Huila, ainda que se esteja a fazer alguma coisa, as pessoas sejam pessimistas. É a forma como o próprio MPLA vai governar. Se o MPLA começar, nas próximas legislaturas, a governar tendo em conta a vontade daquilo que o Estado, principalmente a Constituição da República, recomenda, eu julgo que não haveria, ou talvez nos próximos tempos, não haverá esse problema.
Ok. Companheiro Francisco Jaime. Sim. Perdemos o companheiro Francisco Jaime, mas vamos aqui, então, temos a certeza que volta, sim. Professor Moisés, mas estes 2 pontos são bastante cruciais. Já temos aqui Francisco Jaime, companheiro Francisco Jaime. A mesma questão que eu fiz ao professor Moisés Chitanda, também faço ao companheiro Francisco Jaime. Eu sinto que estão muito pessimistas, tendo em conta aquilo que, na verdade, é a capacidade de mobilização do maior partido, olhando para aquilo que é a nossa realidade e, sobretudo, a nível da província da Huila, onde o MPLA sempre teve bons resultados, a exceção só de 90, ou seja, de 2000, estamos a dizer, depois da guerra, só de 2022, onde, na verdade, perdeu-se um deputado. Então, este discurso de que o MPLA não terá capacidade de mobilização não é ser muito pessimista, ou seja, reduzir uma força, um partido político que constitui uma grande força do ponto de vista, ou um grande ativo do ponto de vista político? Ok, muito obrigado. O senhor jornalista e nosso comentador Chitanda e os internautas, ser realista não é ser otimista, não é ser pessimista. Nós estamos a ser realistas. Este é número 1. 2, devemos falar aquilo que se deve falar e não aquilo que gostaríamos de ouvir, que as pessoas gostariam de ouvir. Então, aqui é para dizer concretamente o que eu estou com essas minhas palavras. Eu até não iria muito na parte, por exemplo, do professor Chitanda, eu iria um bocadinho mais radical até. Dizer o seguinte: se o MPLA já perdeu um deputado, o correto nesse momento de 2027 era mais perder 1 ou 2 deputados. Por causa de que cada vez mais prática. Francisco Jaime, esqueceu-se da questão da Frente Patriótica Unida, que já não existe, porque está desintegrada, que foi um fator determinante para que o MPLA perdesse um deputado. Mas estamos agora a ver o cenário e temos a plena certeza que não teremos mais uma frente com aquele todo poderio capaz, então, de fazer com que o MPLA tenha grandes dificuldades de recuperar o deputado que perdeu a nível da província da Huila. Estou a repetir, eu estou a entender qual é a tendência do nosso jornal, do nosso moderador. É mais ou menos aqui dizer que não, o MPLA tem tudo para recuperar o deputado, não é que perdeu no pleito eleitoral passado. Eu estou a repetir mais uma vez. Aqui o que é correto, que devia se ouvir, porque isso é muito importante para o próprio MPLA. Aqui, quer dizer, o correto é a gente ouvirmos que a tendência do MPLA ir para perder mais um deputado ou 2. Esta é a tendência. Por causa de quê? Porque os maus vícios no aparelho do Estado estão a sair do mal ao pior. Quando realmente o lema é corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. E aqui não está-se a corrigir o que está mal. Ou seja, continua-se ainda mais a deteriorar esta mensagem. Isto nós temos que ter que estar claro. Agora, o que é que pode acontecer, nosso jornalista e todos os caros que nos acompanham, caros ouvintes? É o seguinte, é que a base eleitoral do MPLA, a tendência não é dizer que vai tentar ir votar, por exemplo, aos partidos na oposição. Essa muitíssimo bem não é muito bem, que eu estou a entender mais ou menos a ideia mais ou menos fulcrada do nosso jornalista, do nosso moderador é esta. Não, é a questão de dizer, não vou sair em casa para ir perder meu tempo. Por quê? Porque eles começam a ver que as suas lideranças cada vez mais vão falhando. Ou seja, por exemplo, quando eu sei que dentro, eles conhecem muitíssimo bem, quem deveria ser nomeado para a área X ou para a área Y é o camarada A ou o camarada B, mas por questões de conveniência, não por meritocracia, não por competência, mas por razões que nós não conseguimos entender, coloca-se alguém com mais prática e não são penalizados, a justiça passa por cima. Esse que é outro fenômeno, é outro fator, porque quando eu digo que
garante governar bem, a primeira situação é termos uma justiça claramente transparente, claramente imparcial, mas que nós vemos não é isto. Então, isso significa dizer que desgasta a própria base eleitoral do MPLA. É a base que não vai sair de casa, perder tempo, que é para ir tentar dizer que vai ir lá votar. E aqui o que acontece? Ou a oposição, por sua vez, ganha com isto, em função do que os seus como chama daqui, que tudo fazem para tentar amanhã alcançar o poder, sair de casa que é para ir votar. É aquilo que nós estamos a dizer, que as más práticas de alguns de alguns gestores da coisa pública deveria mais ou menos alterar, e não até aqui continua a não alterar. Vamos lá ver uma coisa, por exemplo, o senhor moderador. Até aqui fala-se algo que, pelo menos do estrago que houve na central da Quelemba, que é a venda das servidões de passagem, e nós estamos quanto tempo para as eleições? Até aqui não veio ainda praticamente alguém a dizer publicamente o que é que realmente aconteceu. Está sempre a 7 chaves. Ora bem, estamos agora aqui a falar, por exemplo, a questão da própria estrada da qual abate chapa, onde praticamente vai ceifar vida e vai ceifar muito mais vida. Não está a vir ninguém a público dizer quais são, como é que vai se melhorar esse quadro, independentemente de ser uma mais-valia a construção da estrada. Estamos a falar de vários outros fenômenos que ainda o peculato é uma realidade, onde nós vemos ainda a corrupção uma realidade. Então, o que estamos a dizer? A tendência do MPLA não é dizer que vai para tentar melhorar. Eu vou dar só um exemplo para terminar. Senhor jornalista, o nosso moderador, nossos internautas e o nosso analista ali, o professor Chitanda, supomos que praticamente sempre que você chega em casa, as crianças falam, o papá veio. Por quê? Porque sabe que o papá está sempre a trazer alguma coisa. Mas desde o momento em que o papá garante alguma coisa para trazer aos filhos, e o pai sempre que vem, dá sempre um chasco, olha aqui, amanhã o papá vai trazer, não pode trazer hoje. Amanhã o papá vai trazer, você vai começar a ver que eles já não levantam. O pai está vítima, não estava a ver ninguém. É a mesma situação que estamos a dizer, que a base eleitoral do MPLA tende a esse lado. Não quer dizer que vá para ir praticamente aos partidos na oposição, mas em prol de que eles vão preferir não estar mais aí perder seu tempo, porque parece-me que não há responsabilidade no momento da nomeação da própria liderança daqueles que vão dar o destino, né, nos próximos 5 anos. Vamos entrar para o nosso último tema. O presidente da UNITA nomeou secretários provinciais para as 21 províncias do país e, na verdade, também numa época em que nós já nos encontramos, então, na pré-campanha eleitoral. Esta mexida que Adalberto Costa Júnior fez recentemente, que diz respeito à nomeação do novo secretário, professor Moisés Chitanda, visa, então, alcançar aquilo que tem sido o discurso desta organização política, a vitória em 2027? Sim, bom, aqui, de facto, esse sim é o objetivo, alcançar o 2027. Bom, aqui há elementos fundamentais que precisam ser referenciados. Bom, olhou-se pela lista dos 21 secretários, há aqui indivíduos que também estão a criticar com devidas razões a ausência de várias secretárias, ou seja, de representantes, pelo menos, mulheres da OMA a serem eleitas para o cargo de secretária provincial. Eu acho que é uma crítica... Não, da Lima. Não, da Lima. Da Lima. Exato. Muito obrigado. Estamos mais acostumados aí com a ouvir OMA. Então, da Lima, sim. É uma crítica necessária e justa. Aqui o presidente da UNITA falhou. Eu penso que nem que fosse a crescer mais, pelo menos no mínimo 4, faria uma diferença. Agora, do ponto de vista de alguns... Para a questão da igualdade do gênero, o MPLA tem estado muito bem. Quer dizer, olhando agora para aquilo que
que é os novos secretários provinciais da UNITA, Sim. e olhando para aquilo que é a realidade do MPLA, neste aspecto, o MPLA tem estado muito bem, né? Sim, bom, politicamente falando, política diz-se que não se julga o livro pela capa, mas politicamente falando, aqui estamos em situações de jogadas e do ponto de vista do censo populacional, as mulheres ainda continuam a ser a maioria. Então, essa aparência seria necessário, seria sim necessário, com todas as críticas também. Agora, aqui, dentre os vários secretários provinciais, destaca-se aqui o de Benguela, vamos olhar para isso. Vamos só passar agora para o professor Francisco Jaime, porque depois nós vamos olhar concretamente para o Willa, que para nós também tem maior interesse. Professor Francisco Jaime, Adalberto Costa Júnior mexeu já, não é? Está a mexer, para mexer as suas peças aí, com esta nomeação de novos secretários para as 21 províncias do país. Alguns permanecem, outros são novos. É o caso do Kwanza Sul, é o caso do Ambo e também Cabinda e a Willa, que acabaram de ter secretários novos. Exatamente. Ok, muito obrigado. Olha, é para dizer que, em primeiro lugar, para dizer que é um momento de tudo ou nada, é um momento de afinar a máquina, é um momento de olhar as suas melhores peças, que é para mais ou menos, principalmente nessa mudança que nós vimos nas melhores praças, ou nas praças mais ou menos mais bem disputadas, que a UNITA sabe concretamente que, tendo realmente ali aquela estratégia muito bem vista, a probabilidade de fazer frente a este monstro que chama-se o Partido no Poder, que é o MPLA, então será sempre uma mais-valia. Agora, era só para dizer aqui uma questão que eu tenho estado a discutir. Esta questão da igualdade de gênero é uma questão que nós temos que olhar bem. A mulher nem sempre, por ter uma mulher, é que ela acha que está sendo bem representada. Isto é um falso problema. E eu digo isso é um falso problema por causa de que, vamos lá ver, por exemplo, quando muitas vezes há violência doméstica, ou então quando, por exemplo, há caso, por exemplo, de abuso sexual. Muitas vezes as vozes até que aparecem em prol da defesa não é necessariamente, às vezes, a própria mulher. Você, às vezes, notam que quem mais bate... Isso não vai julgar, desculpe, não vai julgar a desfavor do maior partido na oposição, e porque estamos agora na pré-campanha da campanha, vamos entrar para o período da campanha eleitoral, em que essas comparações que estão sendo feitas, e foi um debate muito aberto, muito aceso ao nível das redes sociais, com os internautas a questionarem a ausência de mulheres, isso não pode, de certa forma, jogar a desfavor da oposição, no caso do Partido UNITA, o facto de ter poucas mulheres em cargos de tomada de decisão no partido, não é? Não. Ainda que fosse o inverso, que, por exemplo, vamos supor que o quadro da UNITA, ou então de qualquer outra organização, ainda que fosse o inverso, que, por exemplo, suponhamos na questão do gênero, como está a querer dizer aqui, que eu estou a querer defender, ou que eu estou aqui a me posicionar, que vamos supor que, por exemplo, 80% ou 90% fosse, por exemplo, nesse momento, o gênero feminino, o que não seria nenhum problema. Nesse momento, estou a dizer, é um momento muito fulcral, que é a questão de buscar a questão da competência, da coragem e de muitos outros fatores. E não necessariamente que está-se a querer falar. Eu estou a dizer isto, a mulher nem sempre ela vê-se reduzida por não ver, às vezes, na sua liderança, um gênero feminino. Não é isto, a prática não é isso. Vamos agora olhar para a nossa província. Deixa-me só terminar, porque eu sei muito bem onde quero tentar chegar. A UNITA, ou seja, a oposição, está a ir buscar aquilo que realmente ele acha que esta figura é chamativa, quer para o gênero masculino, quer para o feminino. Porque o que se pretende é o quê? O que se pretende é o assalto ao poder. Então, eu tenho que ir buscar as melhores, aquelas peças que eu acho que elas próprias estando ali, ela acomode, quer o gênero feminino, quer o masculino. Se eu também fosse o inverso, colocando o gênero feminino, ela acomode e chama, é chamativo. Por exemplo, você imagina, só vou dar um exemplo muito prático.
Veja, por exemplo, a ministra das Finanças. Ela comove o gênero masculino. Eu, por exemplo, conforme estou aqui, quando, por exemplo, fala-se da Vera Davis, eu praticamente é como se estivesse a dizer para mim, qualquer pasta para mim, para a doutora Vera Davis, serve para esse país. Está a entender? Quer dizer, aqui o que está em causa não é o dizendo que devemos ter ou mais mulheres nos órgãos de decisão ou menores homens no órgão de decisão. É a questão da capacidade de estar a representar os demais. E é aqui onde estou a dizer que, para mim, na minha ótica, é muito importante essa estratégia, porque imagina, por exemplo, a questão particular que eu sei que vamos entrar da província da Huila, que é depois onde vamos tentar desenvolver. Sampaio Mukanda foi nomeado para dirigir o Partido UNITA a nível da província da Huila. Moisés Chatanda é uma escolha que, ou seja, é uma nomeação certa que o presidente da UNITA fez? Sim, sim. Bom, tal como outros, alguns jovens na província do Iji também, Benguela, é uma jogada de facto de mestre, sim, uma jogada de mestre, pelo facto de que, no caso concreto do deputado Sampaio Mukanda, ele consegue entrosar bem a aldeia e a cidade, ou seja, é um indivíduo, não, eu poderia dizer, é uma espécie de trator agrícola, é todos os terrenos. Então, o Sampaio Mukanda é todos os terrenos, e olhando para a província da Huila, que constitui a segunda província mais populosa do país, e ela está muito calma. A Huila precisa daquela ginica do deputado Sampaio Mukanda, porque é um indivíduo também que lida muito com a academia, isso também influencia bastante, sabe adentrar em diferentes ambientes sociais, e eu julgo que aqui, aliás, vamos nos recordar que foi Sampaio Mukanda, lá na outra senhora, através da Casa CE, que a Casa CE nomeou um deputado. Então, nós não estamos perante qualquer pessoa. Aí, e o presidente da UNITA tem esse conhecimento. Agora, olhando fazendo aqui uma análise comparativa, tanto o MPLA como a UNITA, no aspecto, por exemplo, da mobilização, eu julgo que eles terão muito mais que se concentrar naquele eleitorado que vai entrando agora, ou seja, principalmente no jovem que vai completando, que vai votar pela primeira vez. Estes aqui vão constituir a maior disputa dos partidos políticos. Por quê? Porque no caso daqueles que já têm experiências em eleições, aquela juventude, os mais velhos, já sabem a sua posição. Agora, o maior desafio vai ser buscar, mobilizar esses jovens e depois buscar aqueles que sempre se abstêm. E talvez aqui, nos novos eleitores, nos potenciais novos eleitores, o MPLA, enquanto tem a máquina do poder, parte com uma vantagenzinha, porque há sempre aquela tendência do jovem querer pensar que ligar-se ao MPLA é como se fosse para ter uma oportunidade, principalmente de negócio. Agora, aqui o MPLA, tanto o MPLA e a UNITA ainda assim vão ter que fazer de tudo, aqui sem descurar os outros partidos políticos. No ponto de vista da mobilização, é exatamente isso. Francisco Jaime Sampaio Mukanda, o novo secretário provincial da UNITA a nível da província da Huila. É, na verdade, uma daquelas figuras muito conhecida e tem um estilo próprio de fazer o seu trabalho. Pensa que foi nomeado Sampaio Mukanda com o objetivo de assegurar um mandato que a Huila tem por parte da UNITA?
Olha, muito obrigado. Olhando para o deputado Sampaio Mukanda, que neste momento foi nomeado para a província da Huila, há vários, pelo menos eu como praticamente digamos aqui que é um huilano, né, nato, eu diria vários ganhos que aqui houve com a nomeação do deputado, porque para nós aqui não olhamos só para o quadro de 2027, há um grande ganho. E o primeiro ganho que tem é na província da Huila, não é só praticamente o próprio povo que agora vai sair a ganhar, mas mesmo também o próprio MPLA também sairá a ganhar. E eu vou lhe dizer o porquê. O MPLA ficou muito relaxado, que tudo praticamente, eu ia dizer, os seus melhores quadros eram praticamente, os seus jogadores, os seus melhores quadros são aqueles que melhor se entregam, aqueles que melhor dão o seu melhor, em que era o ignorado. Neste momento, o MPLA vai olhar que a brincadeira acabou. É o momento de olhar e ir lá praticamente dentro do seu dos seus militantes, ver quais são as peças realmente, como chama daqui, as melhores peças que possam substituir as obsoletas, que é para fazer frente a este monstro deputado da UNITA. Esse é o primeiro ganho, que esse aí primeiro a ganhar é o MPLA. Em segundo lugar, é a população da província da Huila. Por quê? Porque agora o MPLA também, a partir no nível central, o governo a partir do nível central, vai olhar a província da Huila, que não é aquele que deve ser esquecida. Agora vamos ver que muitos ganhos vão acontecer para essa província da Huila. Aquilo tudo que praticamente é que deve ser o verdadeiro direito dessa província, porque é a segunda maior praça eleitoral, e é o eleitorado em que o MPLA não poderia, muitas vezes achávamos que ignorava bastante, tanto quanto diz que praticamente deposita mais confiança no MPLA, maior era mais ou menos a ignorância do MPLA olhar essa população da Huila. Então, aqui há logo dois ganhos, a população da Huila que sai a ganhar e o próprio MPLA, porque neste momento, se continuar com as brincadeiras, eu repito isso, se o MPLA praticamente, principalmente, continuar com as brincadeiras na província da Huila, o deputado Sampaio Mukanda vai mais roubar mais um ou dois deputados. E o MPLA nesse momento sabe muitíssimo bem que a única forma, conforme falou o professor Chitanda, que estamos perante a um deputado 4x4, quer dizer, é na aldeia, é na academia, é em todos os lugares. Isso vai fazer mexer com que o MPLA nesse momento da província da Huila achou que a hora de adormecer acabou. Vamos ser sinceros, acabou. Então, significa dizer, a probabilidade de até o MPLA conseguir o próximo deputado, que é para ir para 5-0, agora está presente. Então, neste momento, os maiores ganhadores, nesse momento, é o MPLA e a população da Huila, com a nomeação do deputado Sampaio Mukanda. Muito obrigado. Estamos mesmo no final do nosso programa. Vamos dar um minuto ao professor Chitanda. Sim, o meu minuto para hoje vai ao bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. É uma pessoa muito coerente, é uma pessoa que, de facto, está a honrar a Ordem dos Advogados, principalmente pelos seus comunicados. Eu acompanho desde entrevistas e depois a última comunicação na abertura do ano judicial, tem denunciado bastante, e dessas denúncias me fez lembrar também as várias denúncias que o nosso ativista Jani tem feito, já fez aqui ao nível da Procuradoria-Geral e depois de alguns juízes ao nível da província da Huila. Portanto, tem chamado a atenção e é necessário que aqueles que governam, e principalmente nós os cidadãos, estejamos conscientes de que, do ponto de vista judicial, o país não está bom. E neste sentido, ou seja, e é por causa disso que muitos problemas existem também em Angola. É o meu minuto. Francisco Jaime. Sim, um minuto vai mesmo para a questão das nossas estradas, que vão cada vez mais ceifando as vidas humanas, para dizer que gostaria que o Ministério que tutela isto, que é o Ministério do Interior, redobrasse seus esforços, que sabe que talvez até os comandantes municipais também fossem mesmo chamados para muitas vezes fazer a operação, né,
nas estradas, em que estivesse mesmo presente, para olhar até se fosse o caso mesmo, conversar mesmo com os passageiros, como é que é, principalmente nesses dos transportes de passageiros, enfim, qual é o comportamento dos nossos automobilistas, se na verdade o motorista está a se comportar bem, se o motorista não apresenta cansaço, se o motorista qualquer coisa, quer dizer, tem que se redobrar mesmo esforço, porque estamos a perder muitas vidas na estrada, não é salutar. Então há uma questão aqui de reflexão profunda em que as administrações também municipais deveriam também entrar, ainda há poucos administradores, deveriam talvez também entrar mesmo nessa questão das operações, porque veja uma boa também, uma nova que eu agora ouvi que diz que é comum agora no norte, até fiquei admirado, algum passageiro já dizendo na viagem, que quando praticamente esses carros de transporte de passageiro, diz por exemplo, o regulador de trânsito diz assim, o teu carro está sujo, não lavaste o teu carro. Afinal, diz que quando diz que o teu carro está sujo, não lavaste, significa dizer que você ainda não deixaste nada aqui. Então, não está interessado para saber quais são as condições técnicas do veículo, tampouco, às vezes, as condições também do próprio automobilista. Então, era para dizer que tem que haver mesmo, redobrar mesmo esforço, não podemos continuar a perder vidas na estrada dessa forma. Este é o meu minuto. Muito obrigado. Nós temos aqui o professor Moisés Chitanda e também o ativista Francisco Geima, por mais uma vez estarem aqui presentes neste nosso espaço, que é o Radar Cívico, um espaço de análise da realidade política, econômica e social. Até a próxima terça-feira e desejamos uma boa noite. Ou seja, feliz noite. São todos feliz noite, obrigado. Feliz noite. Boa noite para os sorteios. Tá bom.